Neste mês de setembro, em todo o mundo, várias palestras e pensamentos têm sido dedicados ao Setembro Amarelo, uma campanha de alerta e prevenção contra o suicídio. Poucas pessoas percebem que o suicídio não é um fato isolado. Normalmente ele começa a ser gerado no inconsciente e no consciente dos indivíduos a partir de emoções desajustadas, de sentimentos que não encontram a verdadeira vazão e de alguma forma acabam se acumulando e produzindo uma solução que parece ser a melhor, mas na verdade se torna uma solução trágica. Nessa série de pequenos vídeos, nós vamos falar sobre 4 emoções, das mais básicas às mais negativas que o inconsciente humano, a emoção humana, consegue elaborar. A primeira dessas 4 emoções negativas é a raiva. Não falo apenas daquele aborrecimento cotidiano, passageiro, que eventualmente temos quando alguém pisa no nosso calo ou faz alguma coisa que nos aborrece, mas aquilo que nos traz um sentimento de frustração e de desejo de ir no pescoço das pessoas. Esta raiva que vem das vísceras, na verdade, se encontra no recôndito mais profundo da alma do ser humano. Tem a ver com frustração dos seus desejos e de suas necessidades mais primárias, mas também tem a ver com uma concepção de vida em que o sujeito ainda acha que precisa ter direitos atendidos, desejos supridos, alguns dos quais são extremamente idealizados e não realistas. É mais ou menos como se fosse aquela raiva primal, aquela primeira que nós temos quando somos ainda um bebê e o nosso desejo não é atendido e aquele choro cortante invade a noite da nossa alma. Nós amadurecemos, crescemos, nos tornamos pessoas adultas, mas nem por isso deixamos de ter os desejos dessa Sua Majestade, o bebê, uma expressão que muitas vezes parece ser exatamente aquilo que descreve a raiva que vem de dentro para fora das pessoas quando não têm os seus desejos atendidos. Basicamente, essa raiva pode ser direcionada às pessoas, a si mesmo e principalmente a Deus. Quando se refere a pessoas, elas têm a ver, sim, com desejos idealizados de que os outros correspondam às suas expectativas e que cumpram as suas funções que nós propomos para eles e que muitas vezes são absolutamente idealizadas. São aquelas expectativas de que o outro esteja vivendo em função da vida da gente. O fato é que quando isso não é atendido, esta raiva que é estendida às pessoas é revertida contra si mesmo. Está aí uma das principais causas da depressão e, consequentemente, do suicídio que se segue. É quando esta raiva passa a ser raiva de si mesmo, de não ter conseguido suprir a sua própria necessidade e depender dos outros. Quando esta raiva tem a ver com situações que acabam adoecendo o corpo, como se fosse uma autopunição, uma autoflagelação. O que a Bíblia Sagrada, o manual de Deus, tem para dizer sobre a raiva? De fato, quando nós percebemos que a raiva não é apenas contra indivíduos, mas contra si mesmo, a gente começa a perceber que talvez exista um resultado mais profundo que se deseja com esta raiva. Talvez seja de atingir o próprio Criador. Por que isso é o que eu estou passando? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus não vem a meu socorro? Por que Deus não dá um basta nestas coisas? Por que eu tenho que passar isso? Porque Deus, sendo bom e poderoso, não faz aquilo passar logo e essa situação ser resolvida. São questões que muitas vezes não são respondidas e a raiva se volta contra Deus. É preciso entender que Deus, assim como as pessoas, não vive em função da gente. Na verdade, a gente é que é criado à imagem e semelhança de Deus e pacificar o seu coração, deixando a rebeldia e a indignação de lado e submeter-se a este Deus Criador que lhe fez a sua imagem e semelhança, talvez seja o melhor caminho para você lidar com a raiva. Que Deus o abençoe e lhe faça encontrar aquilo que é mais fundamental, a paz de espírito, de não ter raiva de ninguém, não ter raiva de si mesmo
não ter raiva de Deus.